Olá, aqui é o professor Bruno Henriques e vamos nessa questão aqui. Será que os iniciantes precisam tanto assim de vocabulário? É que é o seguinte, o que acontece? Você entra numa escola, você está zerado em qualquer língua, não só em inglês não. E o pessoal já começa no vocabulário contigo, tá? Ou nos pronomes, ou então começa a fazer aquela, principalmente com criança, né? Apple, cat, dog, lion, tiger, tá? Começa com palavrinhas fáceis, tá? Vamos lá, um argumento que eu defendo que sim, os iniciantes precisam aprender uns 90% do tempo que o iniciante vai gastar em energia vai ser aprendendo vocabulário. E eu já fiz um vídeo aqui falando que é 50% do teu trabalho na língua é aprender vocabulário, tá? No começo você precisa de 90%, tá? Primeiro, um fator. Você precisa se acostumar com a sonoridade da língua. Então, no geral, o que nós professores fazemos, nós pegamos palavras que você já conhece, por exemplo, se escreve igual, né? Você fala chocolate. Você pega, ó, lion, e aí você vai chamando a atenção pro cara, né? Ó, letter I, você ensina as letras para a pessoa. Tá? Então a gente vai pegar com palavras parecidas. Computer. Tá? Então não necessariamente palavras que você vai usar bastante. Mas também, né? Lion você não usa muito, né? Mas é fácil. Tem essa leg. É difícil você usar leg. Mas é uma palavra fácil, tá? Então, por que a pessoa precisa pegar muito vocabulário? Para ela se acostumar com o ouvido. Ela precisa pegar esse sentido sonoro da língua. Tá? É necessário isso. Então, a pessoa precisa se acostumar. E eu digo que a pessoa precisa conhecer mais ou menos umas 500 palavras. Conhecer umas 500 palavras, saber umas 500 palavras, para ela dominar esse sentido sonoro da língua, tá? E parece muito, mas pô, a pessoa já tem milkshake, tá? Tem um monte de palavras do inglês que já estão no português. Download, tá? Já tá umas 200 aqui, você já derivadas, você já conhece de alguma forma, né? Ó, banana boat, ferry boat. Sem saber você já sabe várias, tá? Mas você precisa conhecer várias para se acostumar com isso. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento é que sem vocabulário inicial, por mais inteligente que você saiba, que você seja, você não, seu cérebro não consegue trabalhar. Vou pegar um exemplo aqui de um dos primeiros momentos que a gente vai trabalhar na língua, vai ser modificar frases simples, né? São as primeiras frases que você cria, são modificações simples, né? Você vai falar I love alguma coisa. I love pizza. Tá? Então, frase comum. Você vai modificar isso aqui. Você vai falar I love pizza. I love hot dog. I love salad. Tá? Aí, mas como é que fala queijo? What? Então assim, aí esse é o ponto. Se você não domina umas 10 palavrinhas aqui, pelo menos, de comida, você fica perdido. Tá? É que eu falo, o básico são umas 20 palavras de comida. Então você, para começar a se virar um pouquinho, você precisa saber um pouco de vocabulário. Tá? No caso das comidas, umas 20 palavras. Salad, hambúrguer, sandwich, cheese, eggs, fish, meat, chicken. Você precisa saber, não dá pra ficar nessa de what's the name of, what's the name of daqui. Não dá pra ficar só nessa, tá? Por mais inteligente que você seja, tá? É bom saber, que nem eu tava na França, aí eu perguntei, como é que é joelho de porco, né? Pô, c'est genou de cochon, se eu não me engano. Então, assim, foi muito específico, eu tive que perguntar, pô, não tem obrigação de saber como é que se fala joelho de porco.
tá? Mas eu sei joelho e eu sei porco, tá? Então ajuda quando você sabe o mínimo de partes do corpo, tá? É o mínimo que você tem que saber. E não é muito, tá? Não é muitas palavras, mas tem que saber de qualquer jeito. Tá, então aqui eu tenho dois argumentos que provam bem essa questão de por que iniciante precisa tanto assim de vocabulário. Eu trabalho aqui nesse material que eu estou fazendo, eu trabalho muito vocabulário, porque é o começo da coisa ali, tá? E até os avançados precisam, depois de um tempo, voltar a aprender para expandir o vocabulário, tá? Aí nisso eu vou depois gravar um outro vídeo falando sobre isso, que a gente passa por fases na língua, né? No começo não tem jeito, você tem que aprender vocabulário. Vocabulário. Depois você vai acabar pegando, né? You love. Aí você vai colocar o he. Aí depois você vai ter que se tocar que tem que ser he loves. Tá? Então você vai pegar uma frase e vai ficar modificando. Para modificar isso, não basta ser inteligente. Tem que ter inteligência mais memória. Senão a coisa não funciona, tá? Ah, eu uso a intuição. Sim, para a intuição funcionar, ela precisa ter uma bedrock, lá, uma cama. Ela precisa ter uma referência. Tá? Sem referência, a intuição se perde. Tá? Então não é que você não precisa usar, não é que você vai usar tudo na razão, mas você tem que ter um mínimo ali, assim, que você tem que ter fundamentado, perfeito? Então tá aí duas razões, tá? Primeiro, se acostumar com a sonoridade da língua. Se acostumar com a sonoridade das palavras. Primeira coisa que você vai fazer é se acostumar com a sonoridade das palavras. E aí depois você vai se acostumar com essas estruturas, tá? De frase. Então, metade da língua, a metade de baixo da língua é palavra, a metade de cima da língua, aí é construção de frase para cima, tá? Então é isso que a gente tem que ter noção. No começo não tem jeito, tá? Só pra fixar isso, e uma das coisas que eu mais foco é justamente pegar vocabulário básico. Ah, os veículos que você precisa aprender, tem uns 100. Você precisa saber uns 20 ali, 15, 20 mais importantes. Esse é o meu principal argumento. Então eu diria que um iniciante tem que saber mais ou menos umas 1000 palavras. Um iniciante não, uma pessoa que fala o básico. Estou chutando aqui um número mais ou menos. Pode ser para mais, pode ser para menos. Você vai ter umas 500 palavras aqui, que são palavras, verbos, coisas de base, né? Os adjetivos, and, or, essas palavrinhas que você vai encontrar em qualquer assunto. E aí você vai ter outras 500 palavras específicas do que você está trabalhando. Você vai viajar de avião, você tem que saber vocabulário de aeroporto. Você vai morar fora, você vai ter que conhecer vocabulário de dentro de casa, vai ter que conhecer, vou estudar lá, você vai ter que conhecer os nomes das matérias. Tá? Eu vou lá fora para trabalhar como garçom. Então você vai ter que aprender palavras referentes a essa profissão que você vai ter. Nada contra, tá? Tem gente que vai lá e ganha a vida super bem como garçom. Ótimo, né? Nada contra, muito pelo contrário. É uma profissão super honrada, né? Tinha que ter garçons muito bons, tá? Inclusive interessante que lá fora eles têm muito o sistema de gorjeta. Então se o cara te atender bem, você dá gorjeta. Aqui tem esse negócio de 10%, então o cara te atende mal e você ainda tem que pagar 10%. Né? Mas pela lei você não precisa. Então é uma forma de protesto, né? Acaba virando um protesto, vai pelo lado negativo e não pelo lado positivo, tá? Então é isso, essa é a questão. Eu acho que vale a pena a gente sim aprender vocabulário. É que chega numa outra fase que a pessoa, eu já sei vocabulário, então eu quero mais aprender agora estrutura de frase, porque ele chega um momento que tem tanta palavra e não consegue fazer frase, tá? Então a pessoa entra numa fase que ela, não, vocabulário não é tão importante assim. E tá certo, porque naquela fase ele quer aprender mais estrutura. E ele tá certo de querer parar de estudar vocabulário, só vocabulário, e querer aprender mais estrutura. Ele tá completamente certo. São fases de aprendizado. E aí depois que você aprende muita estrutura, aí você quer
Você às vezes não quer, mas você precisa voltar e aprender, aprofundar teu vocabulário de qualquer jeito, tá? Perfeito? Então é isso aí, valeu!